no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19, a luta em busca de 49 votos. É essa a principal agenda do governo federal pelos próximos dias, na tentativa de diminuir a oposição à PEC dos precatórios. O repórter Carlos Alberto chega agora com as informações sobre essa agenda do governo federal. O governo federal decidiu priorizar a votação da PEC dos precatórios no Senado como a principal pauta da agenda política nessa reta final de 2021. A PEC é importante porque, se aprovada pelo Senado, garantirá ao governo federal suspender o pagamento de dívidas da ordem de 89 bilhões em 2022. O presidente Jair Bolsonaro admite dificuldades para reunir os 49 votos necessários à aprovação do projeto e teme que a PEC fique no meio do caminho. As dificuldades são reais, porque partidos de oposição decidiram questionar no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade do texto que muda as regras para o pagamento das dívidas da União, os chamados precatórios, e também do teto de gastos do orçamento. Especialistas da área do direito vão nessa mesma linha, ou seja, consideram que a PEC é inconstitucional. O professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, Hugo Segundo, em declaração publicada pelo jornal O Globo, afirma que a PEC é inconstitucional também por ferir a separação de poderes. De acordo com ele, a proposta representa uma interferência do Poder Legislativo em decisões do Judiciário. Abre aspas. O precatório tem que ser pago porque o Estado, lá atrás, violou a lei. Ele causou uma lesão a alguém. Não pode escolher se paga ou não. É um precatório. Se o STF for coerente com decisões anteriores, vai declarar essa PEC inconstitucional. A principal forma de acabar com despesas com precatórios é o poder público parar de descumprir a lei, fecha aspas, disse o professor Hugo Segundo, ao retratar um ambiente jurídico gerado pela PEC dos precatórios. Com informações do Ceará agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. O impasse, jornalista Beto Almeida, não está apenas na vertente política, mas também no aspecto jurídico, diante desse relato trazido pelo Carlos Alberto. Vamos, em princípio, falar sobre a tramitação da PEC no Senado, onde o governo precisa reunir 49 dos 81 senadores. Se o governo conseguir aprovar a PEC, o texto será promulgado, claro, desde que não haja alteração no texto original aprovado pela Câmara Federal, porque se os senadores decidirem alterar o texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, a matéria voltará para uma nova votação na Câmara e, como consequência, mais atraso dentro do cronograma que o governo federal espera criar para fazer o desembolso dos recursos destinados ao Auxílio Brasil. Afinal, Beto Almeida, daí a importância dessa PEC na agenda política desta semana do governo federal, porque o governo, diante da decisão de não pagar ou dizer que não tem dinheiro para pagar 89 bilhões de reais em precatórios em 2022, precisa do dinheiro para bancar o Auxílio Brasil. Jornalista Beto Almeida, muitas articulações nos bastidores. Bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes novamente. E aí, Luzenor, você citou dois aspectos, o político, o jurídico, e eu vou entrar com um terceiro, uma variável aí, que é o tempo, Luzenor. Porque, na realidade, esse é outro problema grave que o governo tem que administrar. Por que eu digo o tempo? Porque essa PEC, ela tem que ser aprovada até o comecinho de dezembro ali, Luzenor. Não pode, vamos lá, estica aí até o início do recesso. Por que isso? Porque ela não pode passar para janeiro, porque não se pode, por exemplo, aumentar despesas da União em época eleitoral. Então, para que haja, na realidade, a viabilidade de pagamento do novo Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, para que exista verba no orçamento destinado sem qualquer questionamento, não se pode criar aumento, por exemplo, que o governo prevê aumentar o novo Bolsa Família para R$400 de beneficiários. Então não se pode ter uma verba dessa aprovada num ano eleitoral 2022. Então o tempo passa a ser uma preocupação. Primeiro, a previsão inicial era de que o governo aprovaria isso
antes do começo de novembro. A gente já viu que isso não aconteceu. Agora a previsão é de trabalhar para o final de novembro. E o próprio relator da proposta, que é o Fernando Bezerra, que é do MDB, que é líder do governo no Senado, já admite que pode passar aí para o dia 15 de dezembro. Então, a gente percebe claramente que o tempo é uma variável muito importante. E aí tem um detalhe que começa a preocupar o governo, que vamos voltar, que é a questão prática. O que isso significa? Que amanhã, 17 começa a ser pago esse novo benefício, que é o Auxílio Brasil. Só que ele não começa a ser pago com esse valor prometido de R$400. O valor inicial, depois que foi feito aí os reajustes, vai começar em R$217,18. A previsão é essa, pagar para novembro R$217,18. Dezembro, a expectativa também é que continue nisso, mas a partir de janeiro não. Aí sim, passa para R$400. Isso se houver, de fato, a aprovação, como pretende o governo. Aí você colocou, para isso tem que aprovar no Senado, 49 votos. Parece uma situação mais fácil do que, por exemplo, na Câmara dos Deputados, com 513 parlamentares, com uma gama de partidos políticos, cada um com seus interesses próprios, mas no Senado a situação está muito difícil para o governo, está realmente dividido. Hoje, por exemplo, tem reunião da bancada do PSDB, o PSDB tem 6 parlamentares que compõem essa bancada, o MDB também está dividido, Luzinor, tem 15, então só se você somar aí 15 com 6, 21 parlamentares que estão hoje para decidir como vão se comportar em relação à votação dessa PEC no Senado. O PSDB já trabalha com a possibilidade de tirar um direcionamento único. Se a bancada vai seguir ou não, aí é outra história. No MDB já é certa a divisão, porque mesmo que o partido tire algum posicionamento favorável à proposta, você não vai contar, por exemplo, com um voto do senador Renan Calheiros, que é inimigo político do atual governo, do presidente Bolsonaro. Então a gente já de cara sabe que haverá uma divisão na bancada MDBista. O Podemos... Pois não, era isso que eu ia fazer, né, Beto? Porque a oposição à PEC chega também forte à bancada do Podemos. Exatamente, chega forte na bancada do Podemos. Lógico, o Podemos mais que nunca, hoje, por ter um pré-candidato à presidência da República, também não tem interesse em dar asa, vamos dizer assim, para o governo Bolsonaro. Diz, inclusive, que tem uma proposta alternativa para ser apreciada, mas essa proposta alternativa, nesse momento, não é algo que interessa para o governo. O PT nem se fala, já tirou um posicionamento contrário mesmo, e assim vai ser em relação aos outros representantes da bancada de oposição. Significa dizer, resumindo aqui, Lucidor, que o governo tem uma semana de intensas negociações com um fato que já está aí colocado sobre ele. Não é algo que ainda possa ser vislumbrado de ser negociado e de repente deixar para depois. Não, o Auxílio Brasil, o novo, começa a ser pago amanhã. E tem um detalhe, viu, Luzenor? A gente nem falou aqui ainda naquela camada de beneficiários que tinham recebido o auxílio emergencial. É gente que vai ter que correr para ver se entra dentro dos critérios do novo Bolsa Família, porque o governo diz o seguinte: não trabalha com a hipótese de prorrogar ou retornar com o auxílio emergencial. Jornalista Beto Almeida, ainda sobre essa discussão em relação à PEC dos precatórios, dizer para você, beneficiária do Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família. Amanhã, quando você for receber a parcela do benefício, não se surpreenda com o valor. O governo federal anunciou a importância de R$400, mas diante do impasse, da falta de cobertura orçamentária, o governo espera a aprovação dessa mudança na Constituição Federal para pagar a diferença dos R$400, ou seja, o valor vai ser de R$400, mas amanhã não cai essa importância na conta dos beneficiários do Auxílio Brasil. Ainda assim, já virá com um valor maior do que vinha sendo recebido anteriormente, né, Luciano? E mais, Beto Almeida, falando sobre o orçamento da União, hoje é o último dia para os deputados federais e senadores em todo o país apresentarem emendas ao orçamento da União para 2022. A bancada do Ceará já garantiu aí 652 milhões de reais de recursos no orçamento da União para o exercício do próximo ano. Esse dinheiro
é oriundo das chamadas emendas parlamentares individuais e também de bancada, que tem liberação obrigatória. São 440 milhões de reais somente de emendas dos 25 parlamentares, 3 senadores e 22 deputados federais. Cada deputado apresenta emendas que totalizam 17 milhões e 600 mil reais. Essas verbas irão ser direcionadas aos municípios onde os deputados federais e senadores têm atuação política. É um forte aperitivo para os deputados fortalecerem ainda mais os laços com as bases eleitorais que são sustentadas para a reeleição desses parlamentares em 2022. E também do pacote de 212 milhões de reais das emendas que a bancada tem no orçamento da União de forma impositiva, ou seja, com recursos a serem liberados obrigatoriamente em 2022, o governador Camilo Santana garantiu pelo menos 110 milhões de reais junto à bancada do Ceará para obras na área de saúde. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto? Vamos conversar, Luciano, sobre Covid, porque o Ministério Público foi para cima de aglomerações em Aracati neste final de semana e cobra explicações do prefeito Bismarck Maia. E vamos falar também sobre o impasse e as articulações para o presidente Jair Bolsonaro desembarcar no Partido Liberal. Daqui a pouco. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.